Mais um culto chegou, quarta-feira, culto de adoração. Você vai participar, né? Com certeza. Eu espero que vocês também queiram participar do nosso culto e que a gente vamos trazer uma palavra rema para sua vida. Eu creio. Vai ser uma palavra de cura, cheia de unção do Senhor, onde vai transformar a vida de todos, como mudou certeza. A nossa, né, Gabriel? Eu espero que também faça um milagre na sua vida, trazendo a cura e a libertação. Eu creio. Você não pode deixar de assistir o culto e estar conosco. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Mesmo assim se entregou. as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh!
graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, e você aí que se encontra na sua casa, que você possa estar feliz com o Senhor, com o seu coração em paz, aguardando que em Deus o melhor Ele tem para nós, que você e sua família nessa noite se sintam abraçados pelo Senhor, pela igreja do Senhor. Nós estamos vivendo um momento diferente, mas aonde nós estamos, a palavra de Deus, ela nos garante que nós somos igreja, que aí na sua casa você é a igreja do Senhor, e nós sabemos que o Senhor é presente na nossa vida, que o Senhor está conosco, Ele está ao nosso lado, contemplando aquilo que nós estamos vivendo. E nessa noite não é diferente. Deus, Ele tem preparado para nós uma palavra que ela com certeza virá de encontro à nossa necessidade, nos trazendo paz, nos trazendo bênção, nos trazendo uma direção a ser seguida. Por isso, neste momento, eu quero convidar você aí na sua casa comigo a fazer uma oração. Vamos orar, apresentar a nossa vida ao Senhor, apresentar a nossa casa, a nossa família, apresentar a Deus, pedindo a Ele para que fale conosco, para que a sua palavra nessa noite possa impactar o nosso coração e que essa palavra venha trazer mudança na nossa vida, na nossa fé, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós esperamos de Deus. Ore comigo assim. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Te adoramos e Te agradecemos nesta noite, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Meu Deus, é aquilo que o Senhor separou para nós nesta noite. Que nosso coração possa estar preparado, Senhor, para receber com alegria. Senhor, por isso, neste momento, eu Te peço, Senhor, que visite cada família, cada lar, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, e aonde esta palavra, Senhor, ela chegar, ela possa trazer mudança, trazer vida, fé, esperança, porque a nossa esperança, ela deve estar no Senhor, porque é do Senhor que vem, ó Deus, uma palavra de vitória, uma palavra de direção, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, para Te ouvir. Fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos, e nós entregamos a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero convidar você na sua casa, neste momento, a abrir a palavra de Deus, no livro de Abacuque, capítulo 3. Eu quero compartilhar apenas 3 versículos com os irmãos para a nossa meditação nessa noite. E lá em Abacuque, capítulo 3, versículos 17, 18 e 19. Ele está escrito assim, essa mensagem da palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiradamente. Irmãos, aqui nós vemos o final desta carta, deste livro que Abacuque escreve, e ele vai nos trazer uma reflexão. Se nós simplesmente nós tivéssemos o nosso olhar nesses versículos que nós acabamos de ler, nós iríamos analisar e ver um homem que está convicto na sua fé, um homem que realmente está com seu coração cheio da presença de Deus, um homem que ele não tinha dúvidas, que mesmo que tivesse falta de tudo, tivesse escassez sobre a terra, que sobre a vida dele nada faltaria. Por quê? Deus estava com ele, porque Deus era o seu socorro e a sua alegria, ela estava em Deus, a sua alegria estava no Senhor. E ele diz ainda que Deus era a sua fortaleza e que os seus pés estavam firmados nele. Irmãos, essa deve ser a nossa convicção, essa deve ser a nossa vida. Ainda que tudo possa estar contrário daquilo que nós queremos, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza de que Deus
ele é aquele que tem cuidado de nós. É aquele que o mal não terá poder para abalar ou para tirar a nossa fé, porque a nossa fé, ela deve estar alicerçada em Deus. Mas naquele momento também, se nós agora vamos fazer uma avaliação e analisar um pouquinho esse livro de Abacuque, nós vamos analisar e ver que as coisas que estavam acontecendo naquele momento era totalmente adversa. Nós vamos ver ali um povo que estava longe de Deus, um povo que estava em desobediência, um povo que não estava honrando a Deus. Havia naquele momento, sobre o povo de Judá, uma crise espiritual muito grande. Havia um momento em que o povo estava longe de Deus. E naquele momento nós vamos ver que Abacuque ele se levanta indignado com toda essa situação. Há um período de uma grande desordem espiritual. E por causa dessa desordem espiritual, toda uma nação, todo um povo estava sofrendo. Irmãos, se nós analisarmos os tempos em que nós estamos vivendo hoje, não é diferente do que Abacuque estava vivendo. Abacuque ele viveu 600, mais ou menos, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E hoje nós estamos aí no 2021, 2000 anos depois de Cristo, e as coisas elas não são muito diferentes. Nós vemos hoje que o mundo, as pessoas estão afastadas de Deus. As pessoas, elas deixaram Deus em segundo plano. Hoje o que nós vemos é a idolatria, a prostituição, nós vemos as drogas, nós vemos a incredulidade, o homem ele procurando os seus próprios desejos e se afastando de Deus. Com tudo isso que nós estamos vivendo, que o mundo está vivendo, com a corrupção que é existente, todo esse mal, ele tem as suas consequências. E essas consequências nós temos visto hoje o que o povo está sofrendo. Por causa dessa dureza de coração, por estar afastado de Deus, longe de Deus, muitas pessoas hoje, elas estão se entregando, tirando a sua própria vida, muitos vivendo uma depressão, já não existe mais a fé, não existe mais a esperança, já não acreditam em um Deus de milagres. Ou seja, hoje nós vemos que o caos está instalado. E tudo isso é resultado, é consequência de uma vida longe de Deus. Hoje nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos estar atentos de como é que nós temos caminhado. Hoje há uma dificuldade, há uma limitação entre nós estarmos na casa do Senhor, devido a toda essa pandemia, essa enfermidade que o mundo está vivendo hoje. Mas isso não quer dizer que por você estar na sua casa, você, por não estar na igreja, você é uma pessoa que pode permanecer e vai permanecer longe de Deus. Não, muito pelo contrário. Porque aí na sua casa, você pode fazer com que a sua casa seja a morada de Deus, que a sua vida seja o templo do Espírito Santo, que você seja uma pessoa cheia de Deus, porque você tem uma boca, e com a sua boca você pode adorar o Senhor. Você tem 2 olhos que você pode ler e você pode ver Deus falando com você através da palavra. Você tem também a possibilidade de hoje de dobrar os seus joelhos e você falar com Deus e você ter o seu relacionamento com Deus. Irmãos, esses passos que nós estamos falando agora são atitudes que nós vamos ver no decorrer da palavra, que foram atitudes que Abacuque ele tomou diante de uma situação que estava diversa. Nós vamos entender aqui no capítulo 1 de Abacuque, olha o que ele vai falar. Ele vai dizer assim, olha, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Abacuque agora, ele começa a falar com Deus. E a Bíblia, eu analisando a Bíblia, eu entendi que Abacuque, ele era um homem zeloso pelas coisas de Deus. Ele era um homem fervoroso e que tinha um grande relacionamento com Deus. E aqui nesse momento, ele se vê indignado com aquela situação.
E ele está inconformado. E nós, como igreja, nós também não podemos nos conformar com aquilo que está acontecendo. Porque é uma mentira de Satanás dizer que agora não tem mais jeito, que tudo está perdido. Porque com toda essa situação que está sendo gerada, o alvo de Satanás é minar o coração de quanto mais pessoas ele conseguir, para que haja um esfriamento e as pessoas elas se distanciem de Deus. De que forma? Que deixem de buscar a presença de Deus, que deixem de ler a Bíblia, de orar, de buscar a face de Deus, porque não estão dentro de uma igreja. Irmãos, a igreja ela não te torna mais crente ou menos crente. Porque esse relacionamento é você e Deus, sou eu e Deus. E aonde eu estou, eu tenho e eu necessito ser representante do reino. Como a palavra de Deus, ela nos revela que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, a minha fé, ela não pode ser abalada e eu não posso aceitar a situação que o mundo está vivendo e dizer, eu sou simplesmente mais um. Mas agora, Abacuque, ele fica inconformado com essa situação. E se nós analisarmos na palavra de Deus, lá no livro de Romanos, capítulo 12, no versículo 2, ali Paulo ele vai nos revelar que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas que a nossa mente ela seja transformada. Por quê? Porque nós precisamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. E Deus, realmente tem o melhor para nós. E nós precisamos entender que o que o mundo está vivendo, o que está acontecendo, é algo que o próprio Senhor Jesus Cristo já disse na sua palavra que nós iríamos passar. Em João capítulo 16, no versículo 33, a palavra de Deus nos revela que as aflições viriam sobre nós, mas que o próprio Senhor, ele nos daria o escape, que ele nos daria a vitória. Ou seja, Jesus, ele já nos preveniu que fatos como esse iriam acontecer. E a igreja do Senhor, ela precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar para que nós possamos enfrentar de cabeça erguida, de cabeça levantada, aquilo que está nos acontecendo. Como é que nós temos nos portado quando alguém chega até nós em desespero, em aflição, alguém que ainda até não conhece o Senhor, clamando ou pedindo um socorro, e se nós não estamos firmados e alicerçados, nós jamais teremos uma palavra, a palavra da vitória, a palavra do milagre, de um Deus que tudo faz, de um Deus que operou no passado, mas opera ainda hoje, de um Deus que agiu há tempos atrás, mas que hoje está operando e fazendo a mesma coisa. E eu começo a analisar, e eu vejo assim, irmãos, que nós precisamos avaliar e tomar um cuidado, porque nesse momento em que estava acontecendo essa situação com o povo de Judá, Abacuque, ele naquele momento, ele vê a maldade do homem, vê que o homem está afastado de Deus, e por um momento, ele até culpa o próprio Deus, dizendo a Deus, naquele momento, se Deus não estava enxergando aquilo que estava acontecendo. Irmãos, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo com a humanidade, não é a culpa de Deus. Deus não virou as costas para o homem. Deus não é culpado pelo pecado do homem. Mas tudo aquilo que o homem está vivendo hoje, que o mundo está vivendo, é fruto daquilo que o povo de Judá estava vivendo. Que é a cobiça, a corrupção, a prostituição, a idolatria, o distanciamento de Deus. Tudo isso vai gerar o pecado. E aonde há o pecado, existe o mal. Aonde existe o pecado, o diabo, ele tem a liberdade para entrar, para matar, para roubar e para destruir. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos estar vigilantes. Porque se sobre nós está a proteção de Deus, o mal não pode nos abater.
Ainda que essa vida que nós vivemos hoje, ela seja momentânea, ela seja passageira da parte de Deus, nós temos uma morada, um lugar separado pelo próprio Deus para que nós possamos um dia viver a vida eterna. Irmãos, conversando com o pastor Milton esses dias, para nossa reflexão, nós perdemos uma pessoa que realmente ela foi uma pessoa muito conhecida, foi o irmão Lázaro. E ali falando com o pastor Milton, que momento aquele homem viveu? Um momento em que antes da sua morte, ele ali estava louvando e adorando a Deus. Um momento que ele estava passando que era um momento muito difícil, talvez o momento mais difícil da sua vida, de toda a sua trajetória. Mas aquele homem naquele momento, ele ao invés de murmurar, de reclamar, de acusar a Deus por aquilo que ele estava passando, ele estava glorificando o Senhor. Porque eu entendo que através daquele louvor, daquela adoração, aquele homem, ele tinha a convicção que se ele partisse desta vida, ele estaria nos braços do Pai. Eu creio que hoje esse homem está nos braços do Pai. Porque nem a morte pode nos separar do Deus Todo-Poderoso, que um dia nós estaremos face a face com Ele. Mas agora, analisando a situação que Abacuque estava vivendo. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é que no momento em que nós estamos vivendo, em que está faltando emprego, que está faltando hoje uma vacina para a humanidade, ela ser curada dessa enfermidade, que está faltando tantas coisas, que está faltando a paz, a alegria. O que nós precisamos fazer nesse momento difícil? A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos estar próximos de Deus. Que esse momento ele deve nos levar a ter uma vida de oração, uma vida de busca a Deus. E no capítulo 1 de Abacuque, no versículo 12 ao 17, ele está escrito assim: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo que puseste aquele povo? Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina? Tu és tão puro dos olhos e não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfeitamente e que calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. E por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? E a todos levanta o inimigo como anzol, e pesca todos de rastão, e se ajunta na sua rede varredora, porque por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredura, porque elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Agora eu começo a enxergar e ver que Abacuque, ele começa a falar: Senhor, se o Senhor vai fazer a sua justiça, o seu juízo, não faça assim. E ele começa a esperar uma resposta de Deus. Mas a resposta de Deus para aquele povo que estava longe da sua presença seria que Deus estabeleceria sim um juízo sobre aquele povo. E Deus fala na sua palavra no capítulo 2, na sua resposta, que ele vai levantar uma nação, um povo contra os judeus, contra o povo de Judá. Irmãos, naquele momento, Deus fala que vai levantar um ímpio para fazer justiça contra o povo. E Abacuque, ele fica indignado, ele fala: mas Senhor, como é que o Senhor vai levantar um ímpio para fazer justiça contra nós? E agora Deus ele traz uma resposta. E ele começa a falar para aquele povo os motivos que Deus ia fazer a sua justiça. É que aquele povo, ele estava longe da presença de Deus. E a maneira como Deus trabalha, como Deus executa, ela não pode ser questionada por nós, irmãos. Nós vemos hoje que nós somos liderados muitas vezes por governantes que estão fazendo mal para o povo, mas fomos nós mesmos que colocamos essas pessoas no governo. Nós, muitas das vezes, como crentes, o nosso mau testemunho, muitas das vezes, dentro da nossa casa, faz com que a nossa família seja abalada. Os homens, muitas vezes, homens não têm honrado suas esposas. Mulheres, esposas, não têm honrado seus maridos. Os filhos não obedecem mais os seus pais.
E o caos está instalado. E muitas das vezes nós até analisamos por que muitas das vezes o ímpio ele domina sobre aquele que deveria ter o domínio que somos nós. É porque nós professamos que nós conhecemos a Deus, conhecemos a lei de Deus, mas muitas das vezes nós não vivemos a lei de Deus. E muitas das vezes Deus levanta o ímpio para realmente até nos derrubar. Isso é uma verdade, irmãos. Hoje nós vemos o mundo, ele tem, seria para ser dominado pelo povo de Deus, mas o povo de Deus tem virado as costas para o Senhor. Nós vemos que hoje, ao invés de toda essa situação que nós estamos vendo, que era para o povo estar mais perto de Deus, o povo de Deus tem se afastado. Hoje o que há é infidelidade. As pessoas se afastaram. Nós vemos algumas pessoas falando hoje, nossa, mas como que eu estou com saudade da igreja? Mas quando a igreja estava com as portas abertas, as pessoas não vinham para a igreja porque as pessoas diziam, eu não vou para a igreja por causa da Covid. Então, às vezes, aquilo que nós falamos, irmãos, não é, na verdade, aquilo que nós estamos vivendo. E Deus, ele tem os seus meios de fazer a sua justiça e de agir para que nós possamos nos posicionar, para que nós possamos nos converter, para que nós possamos buscar a sua face. Jeremias capítulo 33, no versículo 3, a palavra de Deus ela vai nos dizer que se nós clamarmos ao Senhor, Ele responderá coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Esses dias nós vimos uma mensação onde diz lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e se converter dos seus maus caminhos e orar, Deus, Ele virá e Ele nos trará vida, Ele nos libertará, Ele cuidará de nós, Ele cuidará da nossa casa, da nossa família. Mas a palavra de Deus, ela vem sempre trazendo uma orientação que nós não podemos andar de acordo com aquilo que o mundo tem caminhado. E muitas das vezes nós reclamamos quando nós vemos que a sentença está sobre nós também. Porque o mal que está neste mundo hoje, ele é sobre os bons e sobre os maus, irmãos. Quem está sofrendo hoje as consequências não é somente aquele que é ruim, mas aquele que é bom, aquele que serve a Deus também tem tido as consequências sobre a sua vida. E agora Abacuque, ele está indignado, ele ora a Deus, ele conversa com Deus e ele pergunta, muitas vezes, até quando, Senhor? Até quando, Deus? E quando ele pergunta até quando que a maldade ela estará sobre o povo, Deus fala, eu vim trazer minha justiça. E a justiça de Deus, ela não tarda e ela não falha, mas a justiça de Deus, ela vem no momento certo. E é por isso que nesse momento a igreja ela precisa se levantar em oração, em buscar a presença de Deus. E não uma igreja onde seja uma igreja frustrada, crentes frustrados, crentes desanimados, crentes que abandonaram a sua fé, crentes que agora estão levando a vida da forma que elas devem andar. Não, nós precisamos ter a nossa vida, a nossa busca na palavra, na direção daquilo que Deus tem nos dado. E ainda que o que o mundo está vivendo hoje seja uma sentença pelas suas próprias atitudes, pelas suas próprias decisões, pelo mal que o homem tem causado a si mesmo, a igreja, ela tem poder. Nós temos poder e autoridade para viver e para mostrar a esse mundo que ainda temos um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que faz milagres. A nossa fé, ela não pode ser abalada, por isso que o mundo está sendo abalado. Nós precisamos permanecer na posição em que nós estamos. Aqui Abacuque, ele diz uma palavra muito poderosa aqui no capítulo 2, que ele se coloca numa torre de vigia, e ele se coloca como numa fortaleza e começa a dizer o seguinte, eu vou vigiar e vou ver o que Deus vai me responder. E aí no versículo 4 ele diz assim, olha, quando ele vê uma resposta de Deus, ele vê assim, que olha, onde Deus fala que o meu justo viverá pela fé. E se você é um justo diante de Deus, neste momento você viverá pela fé num Deus vivo.
Porque neste momento que o mundo está vivendo dentro do nosso coração, dentro do coração da igreja, nós precisamos gerar essa fé, e essa fé tem que ser uma fé inabalável, porque as dificuldades que estão diante de nós não podemos nos entregar agora ao desespero, à incredulidade, porque aí nós colocamos em jogo a nossa salvação. Porque o que tira a nossa salvação é a falta de fé, a incredulidade em que o mundo tem caminhado. Mas a igreja do Senhor, ela precisa agora gerar uma fé no seu coração para que ela possa ter uma resposta imediata às pessoas que não acreditam em mais nada. Porque as pessoas estão se entregando. O caos ele está sendo instalado. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas nós veremos, na verdade, muitas pessoas que vão temer pela sua própria vida, ou pelo alimento, por aquilo que há de acontecer. Mas se a nossa fé, o nosso coração for gerado uma fé inabalável, nós vamos dizer aquilo que Abacuque falou no final, que nós temos um Deus que Ele é provedor. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós. E nós não seremos abalados pelo mal que possa vir. No Salmo capítulo 33, no versículo 18, quero ler umas palavras que realmente elas vêm trazer expectativa e esperança para o nosso coração, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam pela sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. A nossa alma espera no Senhor, o nosso auxílio e escudo, pois o nosso coração se alegra nele e confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Olha só que palavra poderosa é essa, que os olhos do Senhor, eles estão sobre todos aqueles que o temem. E se você, no seu coração, você tem temor ao Senhor, se você não tem dúvidas da sua salvação, da fé que está no seu coração, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Irmãos, nós temos visto testemunhos da mão de Deus agindo em favor da igreja, em favor daqueles que a igreja tem se posicionado a orar. Nós temos visto pessoas que estavam há 15 dias, 20 dias entubadas numa UTI, desenganadas pelos médicos, e hoje estão retornando para sua casa. Algumas pessoas já estão na sua casa. Eu estive essa semana na casa de uma pessoa que está com um câncer. E essa pessoa, ela teve o Covid para agravar mais a situação. Ficou quase 20 dias na UTI, mas muitos irmãos orando, e essa pessoa retornou para sua casa. Ela está em casa. Isso é milagre, irmãos. O milagre, ele é real, Deus está agindo, Deus está fazendo, mas Deus está fazendo para aqueles que permanecem firmes na fé, na confiança, porque somente esse Deus pode livrar a nossa alma da morte. O homem pode te trazer cura, o homem pode trazer para você uma cesta básica, mas quem pode trazer paz, alegria ao seu coração, quem pode te trazer a salvação é somente Deus. E a nossa fé, a nossa confiança, ela deve estar alicerçada nesse Deus. O Salmo 40, no versículo 1, está escrito: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei pelo seu socorro.
a convicção de alguém que espera no Senhor, confia no Senhor, e Deus se inclina, e Deus ouve. Ainda que nesse momento aí na sua casa, o teu coração possa ser abalado por alguma situação que talvez você perdeu o controle em alguma área da sua vida, na sua vida secular, algo que fugiu do teu controle, mas eu quero te dizer que se a tua fé ela está firmada no Senhor, Deus está no controle. Deus está agindo por você e para você, para a sua família, para esta causa que talvez você ache que seja impossível, porque a última palavra sempre será de Deus. Ainda que nós não entendamos os porquê ou a forma que Deus vai agir, e nós nunca vamos entender isso, e não queira entender Deus, não queira. Mas uma certeza você tem que ter no seu coração, que a resposta de Deus, ela sempre será a melhor para a tua vida. Sempre será. O mundo pode até te dar alguns conselhos, alguns governantes podem te dar algumas orientações, que por um momento elas podem até trazer um alívio e trazer uma solução para o seu problema. Mas se você entregar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde nas mãos do Senhor, a resposta dele não será por um momento na sua vida, mas essa resposta de Deus que virá é de uma vida longa, é de uma vida abençoada, é de uma vida próspera, e uma vida realmente cheia da presença de Deus. É uma vida onde você não depende de uma situação para ser feliz, porque a felicidade ela será gerada no seu coração. E quando isso é gerado no nosso coração, todas as pessoas que estão ao nosso lado, automaticamente elas serão abençoadas. Irmãos, Deus nunca levantou um homem, Deus nunca levantou uma mulher na sua palavra para deixar escrito que a bênção veio sobre ele e sobre a vida de uma pessoa. Não, mas a bênção de Deus, quando ela vem sobre nós, é para abençoar toda uma comunidade, toda uma nação. Ou seja, a bênção que Deus tem preparado para a tua vida é para alcançar as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você conhece. Quando Deus fala para Abraão que Deus teria uma promessa sobre a vida dele e que através da vida dele muitas nações seriam abençoadas, Deus abençoou grandemente aquele homem. E hoje nós somos abençoados porque nós somos descendentes de Abraão. Sabe, irmãos, que quando Deus ele permite uma situação adversa chegar sobre nós, o que nós estamos vivendo neste momento é para que também seja gerado do nosso coração, irmãos, uma dependência única e total, exclusivamente de Deus. Nós nos vemos numa situação em que realmente nós somos totalmente dependentes de Deus. A própria medicina, os próprios cientistas já comprovaram e já disseram que ainda que seja feita como já está sendo aplicada uma vacina para essa situação, para essa enfermidade, nós sabemos que isso vai se prolongar por muitos e muitos anos, irmãos. Ou seja, a solução para o homem é o homem viver na dependência de Deus. É agora você se posicionar e você estar mais perto de Deus. É você falar, bom, eu posso até me vacinar, mas a minha vida está nas mãos de Deus. É Deus quem cuida de mim. E nesse momento mais difícil, nós precisamos entender que Abacuque, ele não se desespera. Ele não se desesperou, ele viu que a maldade estava instalada, o caos estava instalado, mas ele não se desespera. Muito pelo contrário, ele não se revolta contra Deus. Ele não se revoltou contra Deus, mas ele se posicionou de uma forma declarando a sua contínua dependência, consciente de algo, que somente o Senhor seria capaz de sustentá-lo no meio daquela dificuldade. Será que eu e você agora nós temos essa convicção?
que ainda que as coisas virem de ponta cabeça, que realmente nós não seremos abalados porque Deus tem cuidado de nós e Deus, Ele é capaz de nos sustentar. Ele é capaz de cuidar da nossa casa, da nossa família, das nossas dificuldades. Ou seja, a nossa atitude agora deve ser de quê? De estar mais próximos de Deus. Nós precisamos estar mais próximos de Deus. Porque em Romanos capítulo 8, versículo 31, vai dizer que nada poderá nos afastar de Deus. Nem a morte, nem principados, nem potestades. Nada pode nos tirar da presença de Deus, a não ser a minha decisão pessoal, a sua decisão pessoal. Ou seja, decida hoje estar perto de Deus, mais próximo de Deus, buscando a Deus, não deixando o seu coração se corromper. Viva um tempo maravilhoso agora. Tenha esse tempo como maravilhoso, de você estar mais perto de Deus, de ver a manifestação de Deus, das suas promessas se revelar na tua vida. Ou seja, que você possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer a partir de hoje, declarando que Deus está à frente, que Deus está no controle, que os passos que você dará a partir de hoje serão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, a vitória nesse momento agora, num tempo que o mundo está vivendo, ela deve ser pautada em nós não conformarmos com tudo isso, que as pessoas estão se conformando, se entregando, voltando aos velhos costumes, voltando para o Egito, abandonando os caminhos do Senhor, abandonando a fé, abandonando a sua salvação pelos prazeres, não acreditando mais que realmente isso terá uma solução. Além de nós não nos inconformarmos, nós precisamos buscar a Deus em oração, criar uma expectativa de fé, de uma fé contínua, de uma fé na dependência de Deus, e termos a certeza que a nossa vitória, ela somente chegará por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Não há possibilidades de nós conquistarmos algo para a nossa vida a não ser por meio da pessoa de Jesus Cristo. Abacuque, ele começa escrevendo esse livro e tentando entender como é que Deus faz, como é que Deus age diante de uma situação de tanta calamidade, de tanta perversidade, de tanto pecado, como Deus agiria e por que Deus não manifestava a sua justiça. Mas agora ele termina esse livro entendendo que em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio a tanta falta de fé, de esperança de uma nação, de um povo, nós não precisamos compreender como Deus faz, mas nós sabemos e precisamos entender que Deus faz. E Ele faz de uma forma em que o seu povo sempre será abençoado. Nós sempre teremos da parte de Deus uma palavra de vitória. E nesta noite, receba na tua vida uma palavra de vitória, uma palavra de conquista, se posicionando, se colocando na presença de Deus, não abandonando a sua fé, não abandonando o projeto que Deus começou na sua vida. E esse projeto, ele é fiel para realizar e para finalizar. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, orar pela nossa cidade, pela nossa nação e orar pelas pessoas que se encontram até desenganadas pelos médicos, mas não desenganadas pelo Senhor. Feche teus olhos neste momento e ore comigo assim. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra e agradecemos ao Senhor por ter deixado na sua palavra essa orientação da fé de um homem que viveu um momento em que havia calamidade, um momento em que o homem estava afastado do Senhor. Mas na sua palavra, o Senhor deixou escrito que o justo viverá pela fé. Senhor, nós somos os justos, Pai.
nós somos justificados pelo sangue de Jesus que foi derramado ali naquela cruz. Por isso, Pai querido, nesta noite, eu quero orar por todas as famílias, por todos os nossos irmãos que se encontram em casa. Oh Deus, pela vida da pastora Patrícia, em especial, pela vida do pastor Cleiton. Oh Deus, cuida da tua filha como o Senhor já tem feito. Traz a ela, Senhor, como o Senhor já tem falado na tua palavra, que a vitória foi liberada sobre a vida dela, Pai querido. Cuida dela, do emocional, do espiritual. Continua trabalhando no coração da tua filha, na vida do José Carlos, Pai, que o Senhor tirou da UTI e que hoje já está, Senhor, num quarto de um hospital, preparando-se para ir para a sua casa. Tantas outras pessoas, Pai, que nós conhecemos, Pai, que se encontram enfermas, que a tua mão esteja sobre elas. Pai, abençoa os casamentos, abençoa a vida espiritual, emocional, a vida financeira, Senhor, e dá a bênção sobre o seu povo. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum de nós se perca, Pai, mas que todos nós possamos passar por esse momento, Pai, aprendendo do Senhor, ó Deus, tendo uma experiência pessoal contigo, e a tua graça, a tua misericórdia, ela permaneça conosco. E nós cremos no teu poder e cremos no Deus de milagre. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a doce consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente hoje, mas para todos sempre. E agradeça a Deus em nome de Jesus.